Olá a todos, espero que estejam todos bem. Eu sou o professor Olivier e eu gostaria de dar continuidade agora a nossas discussões sobre os conceitos fundamentais da educação profissional, ok? Então vocês já viram em outros vídeos a importância que tem o trabalho na nossa vida e também a técnica, né? A técnica como fundamento da nossa existência, fundamento do trabalho, aquilo que permite então uma mediação, né, com o nosso mundo e que tem uma importância então visceral para a gente. Ora, se a técnica tem uma importância tão grande na nossa vida, então ela merece uma ciência que a estude, certo? Ora, que ciência seria essa? Bom, em primeiro lugar, não seria apenas uma ciência dos objetos, tá? Se fosse uma ciência apenas dos objetos, que são os produtos da técnica, eles têm sua importância, mas eles são os produtos da técnica, a gente estaria coisificando a técnica e deixando de vê-la como algo humano, tá? Então, justamente alguns autores vão dizer que essa ciência que vai estudar a técnica, ela antes de mais nada, uma ciência humana. Então, eu vou citar aqui o Audricourt, que é um desses antropólogos da técnica, que disse o seguinte: é claro que para um objeto fabricado, é o ponto de vista humano, o qual diz respeito à sua fabricação e ao seu uso pelos homens, que é essencial. É também claro que se a tecnologia deve ser uma ciência, é enquanto ciência das atividades humanas. Então aqui o autor está dando ênfase, né, à questão seguinte: toda técnica é, antes de mais nada, uma atividade humana, ok? Não é uma atividade da máquina ou do objeto, mesmo que estas máquinas e esses objetos hoje façam parte integral da nossa existência, ok? Muito bem. Que ciência seria essa? Né? Seria uma ciência dos modos de intervenção no mundo para a produção da existência. E estas atividades para produzir nossa existência são múltiplas e têm múltiplas dimensões também, né? A gente vai ver econômica, política, ambiental, social, cultural, identitária e por aí vai, ok? Bom, esta ciência da técnica já existe pelo menos desde o século XIX, né, que tenta ser desenvolvida por vários autores. E seria nada mais, nada menos do que a tecnologia, ok? Tecnologia nasceu com este intuito, o logos, o estudo, né, da técnica, ok? E esta foi a concepção justamente escolhida pelo filósofo brasileiro Álvaro Vieira Pinto, né, que é um dos nossos grandes mentores, né, no Brasil sobre esse conceito, e também por outros antropólogos como François Sigaud ou André-Georges Audricourt, por exemplo, que colocam explicitamente esta noção de tecnologia como episteme da técnica, como ciência da técnica, ou estudo da técnica, tá? Bom, nesta ciência, as técnicas precisam ser descritas, né? O Sigaud fala justamente em tecnografia, como esta etapa da tecnologia que consiste em descrever as técnicas para melhor compreendê-las, né? E essa compreensão envolve a compreensão de sua estrutura lógica, que é muito complexa muitas vezes, né? Que tem relações sociais, ambientais, econômicas, etc., incorporadas nelas, ok? Elas precisam ser também sistematizadas, organizadas e, é claro, lembradas também, né? Às vezes, as técnicas precisam ser reinventadas ou transformadas, tá bom? Seja porque uma técnica atual não é suficiente, porque ela não está mais adequada, porque a gente precisa de um novo modo de intervenção, uma nova vacina, novo modo de intervir na nossa saúde, enfim, das mais diversas áreas, tá bom? Bom, mas a tecnologia não é simplesmente uma derivação da ciência, ou seja, nasceu a ciência no sentido moderno, lá no século XIX, século XX, e agora, pronto, existe a tecnologia, é uma mera derivação da ciência, a tecnologia? Não. A tecnologia precisaria ser uma ciência em si, com sua própria autonomia, seu próprio status, né? Com seu valor igual ao das outras ciências, tá bom? Por que isso, né? Porque os fatos técnicos, pessoal, eles formam uma rede que possui lógica própria. Ela possui uma cultura própria. Porque os fatos técnicos,
eles, por si, né, já têm uma história muito mais antiga, inclusive, do que a da ciência em sentido moderno. Então, desde que há humanidade, há, de certa forma, né, pensamento técnico, né, e esse pensamento técnico ele é muito rigoroso, ele é tão rigoroso quanto o pensamento científico no sentido moderno, tá bom, pessoal? Então, é um conjunto de saberes fazeres, que possuem essa lógica própria, que possuem essa estrutura própria, e que precisa ser estudado por si, ok? Por si mesmo, mesmo que ele interaja com outros saberes, outras formas de saberes já constituídos em ciências que a gente chama, né, hoje em dia, ok? Então a tecnologia não é a aplicação da ciência, não é uma mera derivação da ciência, e não basta, como se acredita muito hoje, no discurso educacional, inclusive da educação profissional, né, não basta ensinar a ciência, constituir uma sólida base científica, para depois simplesmente aplicá-las de forma natural, né, e como uma derivação delas, tá bom, pessoal? Agora, dizer que a gente precisa constituir uma ciência, que é a tecnologia, né, e que essa ciência da técnica, ela tem o seu valor tão grande quanto o das outras ciências, não quer dizer que a gente vá desvalorizar essas outras ciências. A técnica e a tecnologia, a sua ciência, né, precisa interagir e interage todo dia, né, no mundo inteiro, o tempo todo, ok, pessoal? Então, a gente sabe, inclusive, cada vez mais essa interação vai acontecer, ok? Então, essas explicações do mundo, que é basicamente uma definição clássica, né, da ciência que busca explicar os fenômenos do mundo, né, vai interagir com os modos de intervenção no mundo, ok? Que são as técnicas. E a ciência da técnica vai também, é claro, interagir com as outras ciências. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso nos próximos vídeos.